Vamos iniciar nossa leitura hoje, em nome de Jesus, agradecer a Ele primeiro, e clamar o nome dele pedindo que o Senhor Jesus possa abençoar essa live hoje, abençoar esse encontro de todos nós aqui que paramos um tempo para poder ouvir Sua palavra, alimentar nosso espírito. Pedimos que o Senhor nos proteja de todos os males, todas as energias que tentam atrapalhar nosso contato e nossa ligação contigo através da palavra. Pedimos que onde quer que estejamos, qualquer pessoa debaixo do som da minha voz nesse momento esteja sendo abençoada, que os ouvidos, os olhos, o coração estejam sendo limpos, para que a gente possa ouvir agora a tua palavra, Senhor, e que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia, na nossa vida, que o Senhor possa trazer juntamente essa leitura muito ensinamento a todos nós que aprendemos todo dia com a necessidade do pão da vida que é a sua palavra. Então, peço nesse momento que o Senhor me use como canal para passar a sua palavra a todos eles, que o Senhor não me deixe falar nada que não esteja permitido por ti, que o Senhor possa também usá-los como canal na vida deles, onde quer que eles tenham que ir, com a tua palavra sagrada. Em nome de Jesus, amém. Vamos iniciar então. Gênesis capítulo 10, a origem dos povos. Só ver o negócio aqui. Tá, vamos lá. Então, vou levando aqui a minha Bíblia junto com a de vocês, né? Porque vou ter que fazendo assim. Então, vamos lá. Este é o registro da descendência de Sem, Cam e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Então, uma informação importante. Estes foram os filhos ou, como vai estar escrito aqui, descendentes ou sucessores ou nações. Por que está falando também pode ser nações? Porque a partir daqui, tudo que você sabe de geografia vem daqui. Então a gente vai ler aqui, por exemplo, algumas cidades, tipo Gomer, que a gente vai ler aqui agora, né? São os armênios e os turcos, é uma mistura. A gente vai ver os camitas, que é filhos de Cã, né? Filho dele que a gente está lendo, que tem uma participação que eles foram para a África, então popularam a África. Então a gente vai começar a ver agora como se formaram essas nações, ok? Então vem através né, a gente está falando desses três especificamente, vem através desses do que a gente vai ler. Por exemplo, Canaã, que a gente vai, que são as pessoas que foram levadas para a China e são considerados inimigos de Deus na Bíblia, né? São os inimigos dos israelitas. Então, não é um capítulo que a gente vai estudar a fundo detalhes que farão diferença em você entender sobre Noé, ou sobre Deus, ou sobre. Mas a gente entende aqui muita coisa em relação à geografia, a gente entende muita coisa aqui em relação às nações, ou então a gente entende muita coisa aqui em relação a coisas que foram desdobrando para que a gente chegasse até aqui hoje, ou que povos tivessem tal XYZ de cultura, ou XYZ de histórias de antepassados e tudo mais. Então, a leitura de hoje ela não vai ser tão demorada, mas para que vocês não desfoquem também na importância que tem de saber algumas coisas, né, que Deus deixa para a gente nesse capítulo, tá bom? Estes foram os filhos de Jafé. Gomer, aí calma aí que eu vou levando junto aqui. Gomer, Askenaz, Rifate e Togarmã. Estes foram os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Huitim e Rodanim. Esses nomes são bem complicados para se lerem, qualquer pessoa, não é só eu, qualquer outra pessoa. E, obviamente, tem pronúncia que pode ser diferente do que eu vou falar, pode ser diferente do que você ouviu, aprendeu, algo assim, porque eu aprendi as pronúncias todas como eu fui ensinado, que não foi em português. Então, alguma pronúncia minha vai ser errada se você tiver dúvida do porquê eu estou falando o nome errado, mas eu vou ler conforme a gente lê em português. Deles, aí que vem informação importante, deles procedem os povos marítimos, os quais se separaram em seu território, conforme a sua língua, cada um seguindo os clãs
de suas nações. Então, a gente está falando de quem? Dos Jafetitas. Jafetitas. Desse povo, procedem os povos marítimos, ok? E ele continua. Os Camitas. Os Camitas seriam pessoas que foram para a África, que iniciaram na África. Então, estes foram os filhos de Cam. Cuxi é Etiópia. Cuxi gerou também, porque na minha versão da Bíblia que eu estou lendo aqui é NVI, mas o meu está lá em cima. Ah, porque eu estou lendo embaixo, desculpa, peraí. Estes foram os filhos de Cam. Cuxi, Misraim, Fute e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi. 7. Seba, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. Estes foram os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou também Nimrod. Nimrod, a gente vai ler isso mais lá na frente, mas é considerado o primeiro ditador da história do mundo. Assim, foi ele. Então, ele vem, né? Vamos lendo, calma. Então, Cuxi seria Etiópia, ok? A gente está falando de povoados. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso da terra. Ele foi o mais valente dos caçadores. Aí tem uma letrinha aí aqui, que em hebraico pode ser valente caçador diante do Senhor. Calma aí. Mas na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores. E por isso se diz, valente como Nimrod. Existia essa máxima. No início de o seu reino, ou seja, como um rei, né? O início do seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné. Aqui. E Calné, e todos eles. Na terra de Sinear, que ficava na terra de Sinear, todos eles na terra de Sinear. Então, todos esses lugares que nós lemos, Babel, Ereque, Acade, Calné, todos eles ficavam na terra de Sinear, ok? E Sinear também tem uma coisa aqui que significa Babilônia. Então, tudo que tiver a ver na Bíblia, né, com Babilônia, vai vir como referência desse povo que a gente vai ler amanhã no capítulo 11. Então, por exemplo, a Babilônia ela se espalha em vários lugares na Bíblia, algumas vezes, né? Ela é mais para poder enfatizar a baderna, a bagunça, a corrupção, a imoralidade, a violência. Então, esse nome ficou, como é que posso dizer? Ficou mais usado daqui para frente, em alguns casos, mas como uma forma de dizer que aquele lugar X lembra a Babilônia. E aí Deus chama de Babilônia, ok? Mas sabendo que, obviamente, é inimigo completamente de Deus, né? Sabendo do que Babilônia representa. Dessa terra, ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote, Ir, Calá e Recém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Misraim gerou os Luditas, os Anamitas, os Leabitas, os Naftuitas, os Patruzitas, os Casluitas, dos quais se originaram os filisteus. E a gente vai ver os filisteus lá na frente. A gente vai ler filisteus por um bom tempo na Bíblia, inclusive Sansão, a gente vai ver filisteus há mais tempo. Então, saibam que desses povos, né, Misraim gerou os Luditas, então é importante saber, a gente não vai decorar todos os nomes, mas é importante saber, porque lá na frente vai fazer diferença também. Canaã gerou Sidom. Canaã gerou Sidom. Seu filho mais velho, e Eté, ou Et, como também os Jebuseus, os Amorreus e os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus e os Sineus. Sineus seria, desculpa, na Canaã, Sineus seria China. Os Arvedeus, os Emareus e os Emateus. Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam.
As fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom, iam até Gerar e chegavam a Gaza. E de lá prosseguiam até Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim, chegando até Laza. São esses os descendentes de Cã, conforme os seus clãs, línguas e territórios e nações. Os semitas. Sem, irmão mais velho de Jafé, tem uma letrinha que tem aqui ou cujo irmão mais velho era Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Éber. Estes são os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã. E estes foram os filhos de Arã. Os semitas são os mais importantes. É o mais importante da gente entender, ok? Que daqui vai vir Abraão, vai vir Jacó, vai vir, então, essa é a pergunta que a Dani tinha feito antes no início. Esses foram os filhos de Arã: Uz, Jeter e Meseque. Tem uma letrinha aqui também, ou alguns manuscritos dizem mas. Arfaxade gerou Salá, e Salá, Septuaginta diz Cainã, e Cainã gerou Salá. E este gerou Éber. A Éber nasceram 2 filhos. Um se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joctã. Então, Peleg significa divisão. Por isso que ele explica depois, porque a terra foi dividida. A terra dividida aqui a gente vai ler agora no capítulo 11. Não é agora não, desculpa, amanhã no capítulo 11, que é quando acontece a Torre de Babel, e dali começa a divisão, que vem do nome de Peleg. Também começa toda a divisão entre povos, línguas, culturas, e por aí vai até chegarmos em 2023, ok? E ele continua, capítulo 20, versículo 26. Joctã gerou Almodá, Salefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jonabe. Todos esses foram filhos de Joctã. A região, só um minuto, aqui acho que já para, 30. A região onde viviam a região onde vivia estendiam-se de Messa até Sefar, nas colinas ao leste. E são esses os descendentes de Sem, conforme os seus clãs e línguas, em seus territórios e nações. São esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história de sua descendência. E, a partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Então, a partir desses aqui, os filhos... Então, como nós vimos que foi depois do dilúvio, a gente vai entender agora a Torre de Babel. O que Babel significa? O significado da palavra Babel é confusão. Então, a gente vai ver a confusão aqui. E aí, a gente vai ver os descendentes de Sem, que logo depois da Torre de Babel, que a gente vai ler sobre essa parte aqui, que vem os semitas, por isso que eu falei que era o mais importante. E aí a gente vai entender Abraão e todos eles. Então, dessa baderna toda, essa bagunça toda, Sem, que foi filho de Abraão, de Noé, vai vir o restante do povoado. E é esse o registro que fica. Deus deixou para a gente aqui o registro da descendência de Sem somente, ok? E aí a gente começa a falar da Torre de Babel e tudo mais. Peraí, deixa eu ver. Mais o que? É isso. Deixa eu parar aqui a tela de compartilhar. Eu não sei onde faz isso. Calma, eu sempre esqueço onde é que faz. Tá escrito aqui. Já acabou? Já acabou. E amanhã a gente começa o capítulo 11, que vai ser muito, muito, muito Tá importante. muito rápido. Foi, mas amanhã a gente continua. Amanhã vai ser muito importante o capítulo 11, porque é a Torre de Babel. E aí, assim, muitas coisas vêm da Torre de Babel.
muitas crenças, muitas ideologias, muitos povos indo cada um para um lugar, muitas coisas que a gente não entende hoje, por exemplo, você vai para África, e vai para Turquia, e vai para não sei, tudo ali tem a ver com nesse momento aqui. Esse momento que é onde as coisas se dispersam, começa a confusão de fato, né? E aí Babel vai ter um rei especificamente, Nabucodonosor, que você vai ver muito mais lá para frente, né? Que vai vir de Babel e tudo mais. Babilônia, que Babel vem de Babilônia, não se esqueçam disso. Então, quando a gente chegar em Babilônia, onde vai ter também, como é que fala? Onde vai ter também Nabucodonosor, que é o rei, vai vir de Babilônia porque vem de Babel. Então, é essa confusão. Então, é importante a gente entender a Torre de Babel, porque lá na frente vai fazer sentido muita coisa. E aí, depois disso, já começa Abraão, capítulo 12, né? Então, 11 vai ser amanhã e E Abraão. o Nabucodonosor, porque ele é terrível. Ele faz parte de quase toda a Bíblia, basicamente. Então, Toda vez foi tem. rei da Babilônia que veio da Torre de Babel. Então é importante a gente saber que Babel significa confusão. E ele é muito ruim, tá, gente? Mãe, você tá dando spoiler assim por quê? Não entendi. Porque essa parte eu amo, essa parte da Bíblia eu amo demais. Aguento Érica, não. Aguento Érica, não. Muito Deve ter sido, também, o né? Nassim deve ser descendente do Nabucodonosor. Nabucodonosor. Com certeza. Ô, Paty, é muito Não, nome, muito nome. A Paty tá falando. vocês precisam assistir o filme, tá? É muito Põe o nome filme pra gente aqui. decorar. Mãe, tô falando só um minuto. A Paty Mas falou. Érica, já deixa fiz. tua filha concluir aí o negócio, o raciocínio da coitada. Paty poder ouvir. Ela colocou, é muito nome também, né, Thay? Por isso que é importante a gente falar, porque quando eu falei que a gente não vai decorar, a gente não vai decorar esses nomes de jeito nenhum. E é muito nome, como ela falou aqui, e são muitas. De onde vem esse nome? E a gente esquece, aí lá na frente a gente fala 100, mas 100 vem de onde? E aí é muito nome, muita coisa para decorar. Então não é que vai mudar nada especificamente, mas quando for algo pontual, Deus deixa pontual. Então, quando for uma hora de falar assim, fulano da descendência tal, ou fulano da tribo tal, a gente vai saber. Porque Deus quer sempre que a gente faça o quê? A gente lembre de onde é que está vindo. Lembre-se, Canaã é inimigo dos israelitas. E Canaã, o que aconteceu ontem, ontem não, semana passada, o que aconteceu? Que Noé, ele amaldiçoou Canaã. Né, que não era filho, que não foi a pessoa que viu ele nu ali, mas ele amaldiçoou. Então, tudo isso vai levando e perpetuando até o dia, né, de hoje, porque Canaã a gente vai falar onde é hoje, basicamente. Enfim, é isso. Agora, mãe, sim, pode falar. Eu vou colocar lá o link no grupo, porque é importante vocês saberem a história de Abraão agora, que a gente vai ler. Então, eu vou colocar o link. Por favor, assistam, que esse realmente é um dos favoritos da minha mãe, e realmente é mesmo, porque é um filme, assim, muito lindo, muito tocante, muito lindo. Sensacional. É sensacional. Eu vou assistir de novo hoje. E eu vou colocar, eu gosto de assistir também diversas vezes. Eu vou colocar dublado, porque é mais fácil para todo mundo. Mas quem quiser em inglês ou legendado, me peça lá no grupo, que eu coloco também. Mas eu vou colocar para todo mundo o dublado, que é muito bom. Então assistam com atenção, prestem atenção. Vocês que estão aqui live agora, vocês que estiverem no link agora, assistam esse livro de Abraão com muita atenção. Porque Abraão, eu vou falar isso no capítulo 12, enfim. É isso, tá bom? A Paty falou, estou lendo a Bíblia antes de começar com vocês. Isso. E vou começar o livro de Samuel. Maravilhoso. Amo Samuel, amo. O que foi, filho? Que filho tá falando alguma coisa? Eu amo que no final da cena, no final do filme tem aquela cena que não tem internet aérea. Eu consegui só entender que você ama ser a tia Érica, tá difícil entender. Não, eu falei que eu estou imitando a tia Érica. Aí que no final desse filme tem aquela cena que todo mundo fica. Exatamente, ela dando spoiler. Tadinha, ficou até muda aqui. Enfim, gente, finalizando hoje a live. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês. Bom restinho de noite. Amanhã a gente está de volta com o capítulo 11, então não perca. Então, beijo, Luiz, beijo, Fili, beijo, Érica, mãe, beijo, Dani. Beijo! Beijo a todos. Lorena. Quase que ela dá um spoiler, amor. Beijo, Valete. Beijo, Dani. Beijo, Valete. Beijo, linda Terra. Melhora, Dani, melhora. Beijo de todas.